Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos aí com mais uma noite do Dharma, mais uma semana, na verdade, né? Então, a pergunta de hoje é da Bindu Madhava. Ela pediu para falar um pouco mais sobre impersonalismo, na verdade. O que é o impersonalismo? Então, a gente vai ter, né, assim, a filosofia Vedanta, né? Veda significa conhecimento. Então, os Vedas, assim, são todo esse background de conhecimento ligado, né, a tradição védica, a tradição do yoga, a tradição que remonta a Krishna, então os Vedas, né? E aí Vedanta, Anta significa conclusão. Então a conclusão dos Vedas, né? Assim, o que tem de mais importante nos Vedas, a teleologia, né? Todo sistema de filosofia tem o que é chamado de teleologia, que é o objetivo que visa ser alcançado por aquela filosofia. Então a teleologia dos Vedas é chamado de Vedanta, né? Anta é conclusão, conclusão dos Vedas. E aí a gente vai ver que o Vedanta, ele tem várias linhas, e uma delas é o Adwaita. Adwaita significa não dual. Então, Adwaita Vedanta é uma interpretação do Vedanta que vai falar que, assim, a meta da vida espiritual é a gente voltar para a nossa real natureza, que é Brahman, que é a única natureza que existe, né? Até aí tudo bem, o Vedanta realmente fala isso, né? Que todos somos Brahman. Brahman significa energia espiritual. Então, assim, Deus é a fonte da energia espiritual, né? Assim, e nós somos feitos de energia espiritual, né? Somos Satitananda, somos eternos, plenos de conhecimento, plenos de felicidade. Só que a interpretação Advaita Vedanta vai falar que Brahman é uma coisa homogênea, né? Que não existe diferenciação no Brahman. Que Deus e as almas, uma vez que elas retomam a sua natureza espiritual, assim, são uma coisa só existe essa energia chamada Brahman, só existe uma energia e não existe individualidade dentro dessa energia, porque a individualidade, a Advaita Vedanta vai falar, que é um tipo de categoria que só existe no mundo material. Então, quando o Brahman é encoberto por Maya, pela influência da energia ilusória material, então, assim, a gente se separa, né? Aquela parte do Brahman que foi pega pela influência de Maya, se separa do Brahman como um todo, e dentro dela existe essas personalidades que somos nós, existe essa diferenciação. Então, segundo a visão do Advaita Vedanta, não existem várias pessoas, né? Só existe Brahman. E todos nós somos Brahman, só que estamos iludidos por Maya agora, e estamos nos vendo como algo diferente do Brahman, dessa energia única, universal, cósmica, absoluta, que é o Brahman, né? E vão falar também que, assim, a gente está se vendo como seres separados só porque a gente está sob a influência dessa energia, né? Mas que no nosso estado original não existe diferenciação, é tudo uma coisa só, né? E esse Brahman é algo que está além de todas as descrições, que está além, né, de toda a nossa capacidade de interpretação. Então, tudo aquilo que a gente pensar sobre o Brahman está errado, porque o Brahman, ele é tão além de Maya, ele é tão além da contaminação material, que tudo aquilo que a gente pensar nesse momento vai ser um pensamento gerado por Maya, porque a gente está sob a influência de Maya. Então, qualquer coisa que a gente queira atribuir ao Brahman, qualquer designação, qualquer tentativa de interpretar, de raciocinar sobre o Brahman, o Advaita Vedanta vai falar que está errado, porque ele é algo que está além de qualquer designação, qualquer explicação, né? Então, isso é uma filosofia do Advaita Vedanta. E o começo do capítulo 12 da Bhagavad Gita é justamente com Arjuna perguntando qual é a melhor interpretação do Vedanta. Se é essa interpretação Advaita, que vai focar nesse aspecto energético, né, da verdade absoluta, Brahman, essa energia una como sendo, assim, tudo que existe, né, a definição mais sofisticada, mais elevada da verdade. E se o ápice da vida espiritual é a gente se fundir nessa energia, né, e se isso é o melhor caminho, a melhor interpretação do Vedanta, ou não, ou então se a melhor interpretação do Vedanta é a interpretação teísta, personalista, que vai falar que essa energia Brahman é só mais uma das energias de Deus, é só mais um aspecto de Deus, mas Deus, ele é a fonte dessa energia, é a fonte das almas, e quando as almas alcançam a plenitude da vida espiritual, elas são almas puras, mas ainda assim são diferentes de Deus, né? Nós não somos Deus, somos almas condicionadas pela matéria que podemos nos liberar dessa influência, sermos almas puras e cultivarmos nossa relação eterna com Deus e com as demais almas puras, né? E, assim, por essa perspectiva, Deus também, ele nunca se contamina por Maya, ele nunca se influencia por Maya, ele está sempre além de Maya, está sempre além
da matéria e é ele que é a fonte da liberação das almas que se condicionaram, né? Então, Arjuna pergunta para Krishna qual é a melhor interpretação do Vedanta, porque ninguém melhor para falar, para dar essa resposta do que o próprio Deus. Ele vai saber qual é a conclusão dos Vedas, qual é a conclusão do conhecimento transcendental. E Krishna fala, olha, Arjuna, na real, todo mundo que segue o Vedanta vai chegar assim na transcendência, né? Então ele fala, quem segue o Advaita, quem segue essa interpretação monista, essa interpretação impessoal, né? Por isso que a gente fala que o Advaita é o impersonalismo, porque a ideia de que não existe personalidade no plano transcendental, né? Ou então isso também é chamado de monismo, no sentido de que tudo é um, tudo que existe é uma coisa só existe Brahman, não existe individualidade, né? No plano transcendental. Ele vai falar que quem segue esse Vedanta, esse impersonalismo, também chega na transcendência, e quem segue a visão personalista, né, do Vedanta, de que a meta da vida não é se fundir em Deus, mas se tornar um devoto de Deus, cultivar uma relação com Deus, né, ser um amante de Deus, ele vai falar que ambas as interpretações vão levar a pessoa para a transcendência. O Vedanta sempre permanece como algo transcendental, um conhecimento além, né, da influência de Maya, mas ele fala que quem segue o Advaita Vedanta vai demorar muito mais, né? E dá pra gente entender isso, porque se eu estou cultivando esse conhecimento de que tudo é Maya nesse momento, tudo é matéria, tudo é ilusão, como vai ser o meu caminho, né? Normalmente, qual é o caminho seguido por essas pessoas que seguem essa interpretação Advaita? Se tudo nesse momento é Maya e eu não tenho nada a ver com a matéria, e a matéria que me separou do meu estado transcendental, a ilusão material que me separou né, da minha real natureza, então eu tenho que negar a matéria. Agora imagina a dificuldade de você negar a matéria, achar que tudo é ilusão, achar que tudo é caído, que tudo é perdido nesse mundo e que na verdade, assim, a verdade só existe no plano transcendental, e você negar a sua própria personalidade, né? Em última análise, se você é o Brahman, se você faz parte, se você é uma partícula daquele todo, né? Então, assim, você não tem ninguém para você contar além de você, porque você já é a verdade absoluta, né? Então não tem ninguém para você pedir ajuda, não tem ninguém para você desabafar, contar os seus problemas, e você vai ter que contar com o quê? Com a sua capacidade de adquirir conhecimento, com a sua capacidade de ser renunciado, com a sua capacidade de ser austero, e a gente sabe que essas coisas são todas falíveis, né? Então, Krishna meio que fala, olha, isso aí dá muito trabalho, né? Vai chegar na transcendência, mas vai dar muito trabalho. E Krishna fala, não, o outro caminho personalista é muito melhor, muito mais rápido, né? Então, assim, ele não vai descartar os dois, mas ele vai ter um juízo de valores. Ele vai falar para ele o que é o caminho que ele considera melhor, mais prático, mais útil e mais rápido, né? Mais eficiente, que é o personalismo. Você desenvolver uma relação com Deus. E Deus, poxa, ele é a pessoa infinita, é a pessoa transcendental, a pessoa toda sábia, toda compassiva. Se você tem esse amigão do seu lado, se você tem esse reforço para você pedir ajuda, né? Se você tem esse reforço para você buscar inspiração, é muito mais fácil, né? E Krishna depois fala que, além de você contar com ele mesmo, com a pessoa transcendental, com a pessoa suprema, você vai ter a ajuda dos bhaktas, né? Dos outros devotos avançados que já estão, assim, criando esse vínculo amoroso com Deus, né? Então Krishna, ele deixa muito claro qual é a visão dele, e a gente vai ver que, assim, as pessoas que seguem a filosofia de Krishna, as pessoas que são devotos de Krishna, realmente veem o impersonalismo como um problema. Por quê? Porque o impersonalismo vai botar o conhecimento além de Krishna, vai botar a renúncia além do amor por Deus, né? Na verdade, nem existe Deus, né? Existe só o Brahman. Então, é uma filosofia um pouco seca, um pouco áspera, né? Não existe relacionamentos amorosos no plano transcendental. No plano transcendental, tudo é um. Uma coisa um pouco chata, né? Imagina você ficar super, assim, pleno de nada na eternidade, né? Porque essa é a conclusão dessa filosofia. Então a gente vai ver que às vezes, assim, os devotos de Krishna têm até uma visão, assim, um pouco dura, né? Assim, um pouco forte demais sobre essa filosofia do Eita, que é por causa disso, porque ela tira Krishna, tira Deus do seu status privilegiado e vai, assim, rebaixar a ideia de uma relação amorosa com Deus por um tipo de sentimentalismo, porque é isso que as pessoas que seguem a filosofia do Eita vão falar, que essa ideia de amar a Deus, né, ela é só uma ferramenta que a gente pode usar nesse mundo, né? Nesse mundo a gente pode amar a matéria, então é melhor a gente amar a Deus, mas que é uma coisa, assim, extremamente transitória, porque quando a gente alcançar o conhecimento, a gente vai ver que nós somos Deus, então não tem por que amar a Deus, né? Então é só uma ferramenta que você usa e quando ela não é mais útil, você descarta. Então, para quem cultiva essa ideia de que Deus
é aquilo que existe mais elevado nesse mundo, que amor por Deus é a meta da vida, ouvir uma filosofia dessa parece algo até agressivo, né? Algo grosseiro. E também não é algo muito filosófico se a gente parar para analisar, né? Os proponentes da filosofia do Eita, Vedanta, o que eles vão usar para reafirmar essa filosofia deles, né? Primeiro, eles vão falar que, olha, não dá para Deus ter uma personalidade, porque a experiência que nós temos de personalidade é algo que nos limita, né? A ideia da gente ter um corpo é algo que nos limita. Então, como que Deus vai ter um corpo espiritual, uma personalidade espiritual, se Deus é ilimitado? Né? Então, por exemplo, se eu tenho um corpo, esse corpo meu agora está sentado aqui, diante dos celulares que estão fazendo essa live, mas eles não estavam há meia hora atrás e também não vão estar daqui a uma hora no futuro. Né? Então, o corpo ele é limitado por tempo, por espaço, né? E ele está aqui agora, então ele não está em outro lugar, ele não está em Taiwan, ele só está aqui. Então, essa é a ideia, né? Que corpo e personalidade é algo que nos limita. A personalidade, ela não consegue, nenhuma personalidade vai abarcar toda a variedade da existência, não vai ser capaz de capturar toda a experiência da realidade, então isso é um argumento que eles dão. Mas a gente vai ver que os Vedas mesmo, que a Bhagavad Gita, vão dar a ideia de que tudo bem, Deus tem um corpo, Deus tem uma personalidade que é espiritual, que é ilimitado, que é infinito. Ele tem um corpo que é infinito, que é totalmente onipotente, onisciente, e ele tem uma personalidade que é toda completa. E que isso é algo inconcebível pra gente. Por quê? Nós somos limitados, né? E outra coisa, como que é isso, assim, da ilusão material ter coberto uma parte do Brahman, né? Se o Brahman é todo transcendental, como que Maya, que é uma coisa material, uma coisa inferior ao Brahman, pode ter coberto uma parte do Brahman? Como que o Maya pode ter iludido o Brahman? Maya pode iludir a gente, né? Porque nós somos partículas, né? Infinitesimais do Brahman. Então, tudo bem, né? Dá pra ilusão material cobrir a gente, porque é uma energia divina e nós somos centelhas divinas. Então essa energia divina pode ser maior do que a gente pode ficar sob a influência da ilusão material. Mas se nós fôssemos o Brahman mesmo, se nós fôssemos a própria verdade absoluta, como que a gente ia ficar sobre a influência da ilusão? Assim, isso não faz sentido, né? Isso não faz lógica nenhuma. Por isso que às vezes os seguidores da filosofia do Eita Vedanta são chamados de Mayavadi. Né? Maya é ilusão e Vadi é seguidor, os seguidores da ilusão. Porque, em última análise, eles falam que tudo que existe é Brahman, mas para eles Maya é maior do que Brahman, porque para Maya ter influenciado o Brahman, ela tem que ser maior, né? Então tem essa contradição lógica, tem essa contradição filosófica, né? Um outro argumento que eles dão é chegar e falar que, olha, o céu, o ar, né? Assim, imagina o ar. O ar, o mesmo ar que está aqui assim... se você pega uma panela e tampa essa panela, a panela vazia, você tampa a panela, dentro dela também existe ar. E esse ar que está dentro da panela é o mesmo ar que existe do lado de fora da panela. Então eles vão falar assim que uma panela fechou, assim, uma panela capturou uma parte de ar, uma parcela de ar, mas o ar ainda existe ali fora. E quando você abre a tampa da panela, aquela massa de ar que estava ali fora, ela vai se fundir com o ar total que existe, né? Dentro, fora da panela, que existe no ambiente, existe na atmosfera. Então eles fazem essa comparação, que o Brahman total, a verdade absoluta, é como o ar fora da panela e nós somos o ar dentro da panela. Mas não dá para comparar Deus com ar. Essa analogia ela não é verdadeira porque você está comparando algo que pode ser capturado, que é algo material, com Deus que não pode ser capturado, né? Com Deus que é infinito. Então não existe uma analogia real aí. Existe uma pseudo-analogia, né? Existe um espantalho, né? Existe argumento do espantalho, argumento do homem de palha, que se diz em retórica. Quando você pega um argumento que parece verdadeiro, mas ele é falso, ele só parece verdadeiro de longe, né? Igual um espantalho. O espantalho ele parece que é um homem de longe. Quando você chega perto, não tem nada a ver com homem, né? Então essa ideia de comparar Deus com ar é uma ideia bonitinha, mas não é uma analogia real, assim, que tem valor retórico, né? Não tem valor mesmo, porque ela é só um espantalho. Né? Então a gente vai ver assim que essa ideia, esse tipo de ideia, como Krishna mesmo fala, ela vai inspirar, essa filosofia vai inspirar as pessoas a seguirem uma disciplina, a buscarem conhecimento, a buscarem renúncia, a buscarem desapego. Então nesse sentido ela é válida, e como Krishna mesmo fala, ela vai levar você para um plano de transcendência, né? Ela vai levar você a ter cuidado com Maya, com a ilusão material. Então ela não dá para dizer que essa filosofia é uma filosofia errada, mas ao mesmo tempo o que Krishna fala é que ela não é uma filosofia completa, né? Porque ela descarta a ideia de Deus e descarta a ideia da nossa relação com Deus, né?
Então ela não é toda totalmente completa. Então, nesse sentido, né? Como que Deus vai ser coberto pela ilusão material? Então a gente vê que os Vedas, eles usam um argumento interessante para poder explicar Deus. Por quê? Porque nesse momento nós somos influenciados pela matéria. Então se a gente tentar concluir quem Deus é, se a gente for filosofar a respeito de Deus, nós vamos filosofar sobre quem Deus é, influenciado por muitos conceitos materiais, né? Então a gente vai ver Deus a partir da nossa própria perspectiva limitada, influenciada pela nossa cultura, pelos nossos desejos, pelas nossas expectativas, pela nossa capacidade de adquirir conhecimento que é muito limitada pela matéria. Então os Vedas, eles usam uma estratégia chamada neti-neti. Neti-neti significa não é, não é. Então eles falam assim, olha, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não tem veias, Deus não é... Vão falando várias coisas que Deus não é, antes de explicarem o que Deus é. E aí o pessoal que segue a filosofia do Eita, eles pegam só essa parte da filosofia dos Vedas, só essa parte neti-neti. Então eles vão falar, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é aquilo, então Deus não tem ligação nenhuma com a matéria, Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente possa pensar, Deus não está totalmente acima da nossa abstração, da nossa capacidade de compreensão. Então Deus, assim, ele é algo que é incognoscível totalmente, então ele é esse Brahman, que não tem nenhuma relação com a matéria. Então Deus, assim, ele não pode ser uma pessoa, porque a gente tem a experiência de pessoa nesse mundo. Então pelo neti-neti a gente vai ver que, assim, se Deus não tem nada a ver, se eu só nego a existência de Deus, só nego os atributos materiais de Deus, então Deus também não pode ser uma pessoa, então ele tem que ser uma energia, e em última análise a gente também tem que ser parte dessa energia, né? Só que o problema é que os Vedas não param no neti-neti. Primeiro eles negam os atributos supostamente materiais de Deus, atributos que a gente poderia projetar em Deus, para depois introduzir a ideia de uma pessoa transcendental, né? E essa parte o Advaita Vedanta não consegue capturar. Por isso que a gente vai ver Prabhupada, por exemplo, né? Assim, falando de uma forma muito pesada quanto impersonalismo, quanto essa filosofia Mayavadi, Advaita, né? O mestre de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, é muito legal que quando o Prabhupada ele conhece Bhaktisiddhanta, ele vê como Bhaktisiddhanta era muito rígido filosoficamente contra essa filosofia Advaita, e ele até faz um poema no aniversário de Bhaktisiddhanta onde ele fala assim, né, que a verdade absoluta é senciente, tu provastes, na calamidade impessoal tu eliminastes. Ele faz esse poeminha. E Bhaktisiddhanta fala, caramba, né? Ele percebeu assim, que a essência da minha filosofia, da minha retórica, é mostrar que o impersonalismo é limitado, né? E ele gostou muito de Prabhupada por causa disso. Prabhupada, no seu próprio pranama, no seu mantra específico, ele vai falar que uma das missões dele era libertar o Ocidente de filosofias impersonalistas. Agora, às vezes a gente pode achar, caramba, né? Por que esse rigor tão grande quanto uma filosofia que também é espiritual? Então a gente tem que entender que no contexto védico, a retórica, o debate é muito comum. As filosofias, né, elas, assim, tem muitas filosofias que às vezes são antagônicas dentro do contexto dos Vedas, e os filósofos representam aquelas filosofias, eles têm o costume de debater entre si, mostrar os pontos fracos da outra filosofia, mostrar os pontos fortes da sua própria filosofia, porque essa dialética é muito saudável, esse debate entre filósofos é muito saudável, né? Agora, a gente vem de um contexto cultural onde debates entre filosofias espirituais diferentes acaba gerando perseguição religiosa, todo tipo de embate, guerras às vezes até. Então, pra gente isso é uma ideia não espiritual, você ficar debatendo, né? Assim, para ver qual filosofia espiritual é melhor, mas nos Vedas não, isso acontecia num ambiente muito tranquilo, muito propício para essa dialética, né? Esses filósofos, eles não levavam isso pro lado pessoal. Assim, eles não tinham inimizade um com o outro, eles só estavam tentando debater para poder encontrar a verdade. Era um ambiente assim acadêmico até, por assim dizer, né? Onde o debate ele era muito bem-vindo e assim, ele não era um ataque à integridade pessoal, né, de qualquer espiritualista, não era um desmerecimento ao caminho daquele espiritualista, era só uma tentativa de encontrar a verdade absoluta. E nesse sentido, se a gente vê rigorosamente, os Vedas apoiam assim, a visão de uma pessoa espiritual, né? Que nós temos personalidade no plano espiritual, que Deus é a fonte da nossa personalidade. Deus também é uma pessoa, né? A gente vai ver até na Bhagavad Gita Krishna falando que existe Kshara e Akshara, né? Que existem os seres falíveis e os infalíveis. Os falíveis são aqueles que estão condicionados pela matéria, e os infalíveis são aqueles que transcenderam a matéria. E ele fala que eu sou maior que ambos, né? Então, assim, ele está separando. Ele está falando que no plano espiritual ele continua sendo maior do que a gente, né? Ele continua sendo diferente.
Então isso é o impersonalismo. E por que Krishna não concorda com ele na Bhagavad Gita? Não dá para seguir a Bhagavad Gita e defender essa visão totalmente, mas Krishna fala que ela é útil, que ela é válida também. Ela só não é uma visão completa. Krishna dá preferência ao personalismo. Bem, isso era a primeira coisa que eu queria falar hoje. Agora, algo mais interessante é que a gente pode ter uma filosofia personalista, mas na prática a gente pode ser impersonalista. E acho que isso é uma coisa interessante da gente observar. Por quê? Porque o personalismo significa você reconhecer sua própria personalidade, a personalidade de Deus e a personalidade das outras divas, das outras almas. Todos os seres vivos, todas as almas têm uma personalidade própria. Então, quando a gente tenta cultivar uma relação amorosa com Krishna, mas a gente ignora uma dessas coisas, na prática a gente está sendo impersonalista. Na prática, a nosso caminho dentro do Dharma não está sendo completo. Então, um tipo de impersonalismo que a gente pode ter é um impersonalismo sutil com Deus, um impersonalismo assim, psicológico com Deus. Né? Você pode até filosoficamente ser teísta, ser personalista, você acredita em Deus, você está tentando cultivar uma relação amorosa com Ele, mas na prática você age como se Ele não existe. Né? Por exemplo, se a gente está ciente de que Deus está presente em tudo, Deus está presente a toda parte, em todo momento, testemunhando todos os nossos atos, né? Ele é a pessoa suprema. Como que você pode mentir? Como que você pode fazer uma fofoca? Como que você pode ser grosseiro com alguém? Como que a gente faz isso, né, no nosso cotidiano? Como que a gente, às vezes, ignora o nosso dharma, o nosso dever? Como que a gente se entrega, às vezes, à letargia, se entrega aos impulsos, se entrega à paixão, faz todas essas coisas. Se Deus está vendo, caramba, você vai fazer isso na frente de Deus, né? Se a gente estivesse vendo Krishna, olhando pra gente assim, né, sentado com a gente, tomando um chá com a gente não faria essas coisas. Mas como que a gente faz isso, né? Sabendo que ele está ali, está vendo, né? É porque na prática, no dia a dia, a gente está ignorando a presença de Krishna. Ou então falar, poxa, assim, não dá para eu cumprir o meu dharma porque eu já tenho muitas responsabilidades. Caramba, imagina se a gente tem um filho, né? Se, por exemplo, nasce um filho. Assim, a gente pode ter muitas obrigações no nosso dia a dia, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, mas nascer um filho, o filho ele vira parte mais importante da sua vida. Você vai dar o jeito de cuidar do filho, apesar de ter que trabalhar, apesar de ter que estudar, apesar de ter seus amigos, apesar de ter que descansar, você não vai negligenciar o filho. Por quê? Porque ele existe, você tá lá, tá vendo ele, né? A não ser que uma pessoa ela tenha problemas morais gravíssimos, ela não vai ignorar o filho. Ela vai focar no filho como assim, parte fundamental da vida dela, né? E ela vai dar um jeito de reestruturar a vida dela, ela não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de estudar, não vai deixar de ter os amigos, não vai deixar de descansar, cuidar da saúde, mas ela vai fazer, assim, o centro da vida dela, o filho, né? Agora imagina que a gente descobre Krishna e que nossa relação amorosa com Krishna é a coisa mais importante da nossa vida, mas não dá para eu cultivar essa relação porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho meus amigos, porque eu tenho minha saúde, porque tenho que descansar. Caramba, não, dá pra se você ama Krishna, se você tá vendo que Krishna tá interagindo com você no seu cotidiano, e se você valoriza Krishna como ele é, entende quem Krishna é, né? Você é um personalista de fato, você não vai poder ter esse tipo de relação com ele, não vai poder ignorar ele, ele vai ter que ser a parte mais importante da sua vida, e você vai continuar fazendo todas as outras coisas, mas com ele no centro, né? Então sempre que a gente faz alguma coisa no nosso cotidiano que a gente não faz isso com consciência espiritual, quando a gente não vê Krishna por trás de algum relacionamento que a gente tem, se a gente não vê Krishna por trás de alguma demanda do nosso corpo, se a gente não vê Krishna por trás da nossa profissão, se a gente faz essas coisas e só lembra de Krishna assim, quando a gente está triste, aí vê lá a fotinho dele tocando flauta, que bonitinho, para poder se consolar, ou então quando você está feliz, ou então quando no final de semana vou no templo, assim, legal, isso é espiritual, com certeza, Krishna é absoluto, em um momento com Krishna já é incrível, mas não é personalismo de verdade. Personalismo é você ver a sua vida toda em relação com Krishna, né? E tentar ver que ele está ali, está te ajudando, está tentando se relacionar com você em cada parte do seu cotidiano, né? Então isso é um tipo de impersonalismo que a gente cultiva, que a gente tem que ter cuidado com isso. Outro tipo de impersonalismo que a gente pode ter é nos nossos relacionamentos, né? Quando a gente se relaciona com alguém, esquece que aquela pessoa é parte de Krishna, se a gente fica muito incomodado com as outras pessoas, com a personalidade delas, assim, né? Só porque elas são diferentes, né? Uma coisa é, claro, a gente se incomodar com alguém que está agindo de forma errada, que está prejudicando outras pessoas, que está sendo, assim, insolente, que está sendo cruel. Aí tudo bem, você se incomoda porque está tendo
né? Isso é... Até Krishna se incomoda. Até Krishna, ele queria a batalha de Kurukshetra porque ele queria combater as pessoas que estavam ferindo o Dharma. E tudo bem, isso é uma coisa, né? Agora, outra coisa é você se incomodar com uma pessoa só porque ela tem uma personalidade que não te agrada, só porque ela pensa diferente de você, né? Tem uma vez um discípulo de Prabhupada que ele manda uma carta para Prabhupada falando, eu não aguento mais conviver com os devotos porque eles pensam, esse devoto pensa assim, esse devoto faz isso, eu não gosto do jeito deles. Aí Prabhupada responde, olha, realmente eu acho que o melhor lugar para você ir é pro Brahman pessoal, né? Você se fundir no Brahman pessoal, porque fala que se você for pro mundo espiritual, você vai ter um problema, porque lá você vai ver Krishna, você vai ver Radharani, você vai ver um monte de almas e você vai se incomodar com a personalidade delas, né? Não sei se você sabe, Prabhupada fala assim, né? Não sei se você sabe, mas Krishna, às vezes, quando ele está assim, distraído, porque ele está pensando em Radharani, ele começa a tentar ordenhar o touro, em vez de ordenhar a vaca. Aí você vai olhar para Krishna e vai pensar, poxa, esse cara é um caipira, ele não entende nada, né? E você vai ver que às vezes a Radharani, ela tá tão assim, distraída pensando em Krishna que ela se veste muito mal. Aí você vai olhar para ela e falar, pô, essa menina é uma caipira, ela não sabe nem se vestir direito, né? Se você se incomoda tanto com as pessoas, com o mínimo detalhe das pessoas, ele fala, então você é um impersonalista. Não é melhor você ir pro mundo espiritual não, que lá vai ter muita gente para você se incomodar. Melhor você se fundir no Brahman pessoal. Então, assim, essa é a ideia, né? Se a gente é incapaz de tolerar personalidades diferentes, ideias diferentes, conviver nesse ambiente plural, a gente não vai aguentar o mundo espiritual, porque lá é o lar da diversidade, da pluralidade, né? A gente entende que é dito que cada alma no mundo espiritual tem 11 características únicas, né? 11 atributos que só aquela alma tem. Por isso que toda alma é muito querida por Krishna, toda alma assim, recebe uma atenção especial de Krishna, porque toda alma é única, toda alma tem 11 qualidades que só aquela alma tem, né? Então, assim, no mundo espiritual é o lugar da individualidade, da personalidade, só que são personalidades livres do ego, né? Todas as almas lá têm muita opinião própria, têm hábitos próprios, têm personalidade própria, né? Que a gente vai chegar no mundo espiritual e vai ser um monte de Hare Krishna tudo igual, assim, de cabeça raspada. Não é isso, o mundo espiritual é um local de pluralidade, diversidade. Se a gente não é capaz de tolerar isso é um tipo de impersonalismo também, né? Se a gente fica muito incomodado com a personalidade dos outros, né? Então é isso. A gente pode se incomodar com uma pessoa se essa pessoa está sendo, assim, um obstáculo para o Dharma, mas não porque ela pensa diferente da gente ou se comporta de um jeito que a gente não se comportaria, se não tem nada de errado nisso, isso só é diferença, né? Então esse é um outro tipo de impersonalismo prático. A gente pode ser personalista, mas ter esse tipo de impersonalismo. E um outro tipo de impersonalismo que a gente pode ter é quando a gente ignora a nossa própria personalidade, né? Então, nós temos uma personalidade que nós não podemos ignorar, que a gente tem que oferecer essa personalidade para Krishna. A gente tem que oferecer nossa personalidade para Deus, fazer um bom uso da nossa personalidade, não fingir que ela não existe. Krishna fala no 3º capítulo da Bhagavad Gita que a simples repressão não leva a nada. E ele está falando isso para Arjuna porque Arjuna estava querendo reprimir a natureza dele de guerreiro. Ele era um guerreiro e estava querendo ser um pacifista. Aquela hora, Krishna falou, cara, não vai funcionar isso não. Né? Você é um guerreiro, vai chegar algum momento aí que você vai brigar. Os guerreiros guerreiam, né? Só que se você não guerrear pela causa certa, você vai acabar guerreando por qualquer causa errada. Então, quando a gente ignora a nossa própria individualidade, né? Quando a gente, por exemplo, tenta massificar o processo da vida espiritual, isso é um tipo de impersonalismo. Né? Por exemplo, o que é a vida espiritual? Né? O que a gente faz? A gente medita no nome de Deus, a gente segue o nosso Dharma, a gente adquire conhecimento espiritual. Né? Tem essas práticas, nós sabemos. Né? Oferecemos o alimento para Deus, né? Consagramos nossa alimentação. Tudo bem, isso é igual, né? Mas não vai ser todo mundo não vai conseguir praticar isso da mesma forma, né? A gente tem que levar em consideração a nossa própria personalidade no processo de adquirir conhecimento, no processo de meditar nos nomes de Deus. A gente só vai conseguir fazer essas coisas de uma forma totalmente natural, totalmente espontânea e realmente apreciando o processo e conseguindo se conectar com Krishna, porque a gente está apreciando o processo quando a gente se conhece e entende a nossa personalidade, como esse processo é compatível com a nossa personalidade. Como a gente consegue fazer isso de uma forma natural para nós mesmos, né? Então, quando a gente tenta massificar o projeto, assim, o processo espiritual, homogeneizar esse processo e achar que assim só existe um jeito de adquirir o conhecimento espiritual, só existe um jeito de meditar no nome de Deus e tenta adequar todo mundo àquelas regras, assim, na verdade, a gente está sendo impersonalista, né? E a gente está se castrando, esquecendo a nossa individualidade. Então, também quando a gente não usa a nossa individualidade no processo, isso é um tipo de impersonalismo.
E outro tipo de impersonalismo é achar que a matéria e as coisas que existem na matéria são algo separado de Krishna. Porque é justamente isso impersonalismo, né? Impersonalismo é achar que tem o Brahman, que é a verdade, e que Maya, na verdade que a matéria é Maya, que a matéria é algo falso. Tudo que existe nesse mundo material é falso. Isso aí o pessoal que segue o Advaita Vedanta vai falar isso. Que na verdade só existe o Brahman e que Maya é a ilusão, né, de que a matéria existe, que ela é algo separado do Brahman. E que Maya é mais forte do que o Brahman, porque Maya consegue inclusive cobrir o Brahman, né? Então isso também é uma ideia. Quando a gente acha que, por exemplo, existe algo nesse mundo que pode ser engajado para Maya, que pode ser engajado para a ilusão material, mas não pode ser engajado para Krishna, então você está achando que Maya é mais poderosa que Krishna, porque ela aceita, ela engloba, né, certas coisas que Krishna não é capaz de englobar. Ela detém certas coisas que Krishna não é capaz de deter. Então, se eu acho que existe qualquer coisa nesse mundo que Krishna não pode ter uma relação com essa coisa, se eu acho que Krishna não tem relação com a ciência, se eu acho que Krishna não tem relação com a sociedade, se eu acho que Krishna não tem relação com a política, se eu acho que Krishna não tem relação com a saúde das pessoas, se eu acho que Krishna não tem relação com a arte, mas Maya tem relação com tudo isso, então Maya é poderosa pra caramba e Krishna é fraquinho, né? Krishna é meio patético, Krishna é assim, um princesinho, né? Um príncipezinho assim, no mundo espiritual que não tá nem aí pra esse mundo, fracote, que não tem nenhuma... Mas a energia dele, matéria e energia dele. Ele vai falar no capítulo 7 da Bhagavad Gita que a energia material é a energia dele. Então tudo que existe nesse mundo existe de forma plena e perfeita quando está conectado com Krishna. Então ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem opiniões sobre todos esses itens, né? Então falar que não, que consciência de Krishna é uma coisa assim, celestial, divina, separada de tudo que está acontecendo nesse mundo é outro tipo de impersonalismo, é um desvio filosófico assim tremendo e é algo que não cabe assim dentro da compreensão da Bhagavad Gita, que é algo que não existe, né? Isso é impersonalismo, separar assim, o que está acontecendo nesse mundo de Krishna é outro tipo de impersonalismo. E esses impersonalismos sutis a gente acaba sendo muitas vezes reféns dele, mesmo tentando seguir um caminho personalismo. Então, o que Krishna fala é sim, o personalismo é a filosofia espiritual completa, segundo a perspectiva de Krishna, do Vedanta, do Bhagavad Gita, mas a gente pode seguir esse personalismo cheio de enganos e má concepções impersonalistas, né? Então é isso, pessoal. Perguntas, comentários? Sim, temos uma pergunta do Luiz. Luiz perguntou por que Buda não fala sobre Krishna, sendo que Buda veio depois. Buda, qual era a história de Buda? Buda, ele vem num momento histórico que os brahmanas são os sacerdotes na cultura védica, né? Então os brahmanas, eles estavam assim com uma mentalidade extremamente materialista, eles estavam meio que usando o processo religioso para poder explorar as massas, né? A gente sabe que isso acontece, né, nas melhores famílias. Então eles estavam nesse momento e também assim o pessoal estava acreditando mais, botando mais fé em rituais, em cerimônias do que no conhecimento espiritual. Então o processo espiritual na época de Buda tinha se tornado extremamente materialista, tinha virado uma religião só, assim, né? Sem vivência mesmo dessa relação com Krishna. As pessoas estavam botando toda a ênfase em rituais, em cerimônias, né? Era aquela coisa. Então Buda, ele vem para poder começar a trazer a espiritualidade védica para o seu rumo, para a sua origem, né? E aí o que ele faz é enfatizar duas coisas: a ahimsa, que é a não violência, né? Então, na época de Buda, por exemplo, as pessoas tinham começado a matar muitos animais para comer animais dentro da cultura védica, mas isso não tem nada a ver com os Vedas. O Veda é muito rígido nessa ideia de que uma alimentação espiritual necessariamente tem que ser uma alimentação vegetariana, e aí a gente vai ver que Buda, ele fala de ahimsa, de não violência, principalmente nessa questão da alimentação, de não matar animais, mas não violência de uma forma geral, porque tinham muitas pessoas muito religiosas naquela época que eram violentas nos relacionamentos, que eram ásperas nos relacionamentos, líderes espirituais que não se relacionavam bem com outras pessoas, né, que exploravam as outras pessoas. E isso também é um tipo de violência. Você usar a espiritualidade, a religiosidade para dominar, para manipular as pessoas é uma violência terrível. Então Buda enfatiza esse aspecto de ahimsa, da não violência, e enfatiza o aspecto de pratyaksha, da ideia da gente ter uma experiência direta com a espiritualidade, né? Não só aceitar dogmas religiosos, não só aceitar algo porque alguém está falando, mas a gente meditar, a gente validar esse conhecimento no nosso cotidiano, né? Não sermos, ao mesmo tempo, céticos, mas não sermos dogmáticos, fanáticos, né?
Então tinha muito fanatismo religioso nessa época, então Buda, ele nem fala que Deus existe, nem fala sobre Krishna, mas ele também não fala que não existe. Sempre que perguntavam para ele sobre teologia, Buda, ele se nega a falar. Ele nem fala que Deus existe, nem que não existe, mas que a gente tinha que aprender duas coisas, né? Que era ahimsa, não violência, e pratyaksha, a percepção direta da vida espiritual. Então, o que Buda está falando, né? Buda fala que, olha, se Deus existir, você só vai conseguir se relacionar com ele se você tiver essas duas coisas. Se não existir, você também vai precisar dessas duas coisas. Mas Buda, ele, por exemplo, ele não é impersonalista, não é que ele nega a existência de Deus, não é que ele bota só essa energia impessoal ou nirvana acima de Deus. Ele simplesmente não fala de teologia. A gente vai ver que no budismo, debates teológicos, né, só vão existir na terceira geração. Então Buda e os discípulos de Buda, eles não falam sobre Deus existe ou não existe, eles focam na prática. Se ele existir, é bom que a gente tenha essa prática. Se ele não existir, a gente também vai precisar dessa prática. E aí, na terceira geração do budismo, que a gente vai ver debates teológicos surgindo, e a maior parte dos budistas vão tender ao niilismo. Eles vão falar que nada existe. Na verdade, existe o nirvana, né? Eles não são teístas, a maior parte dos budistas. Mas tem escolas budistas que vão ser teístas, sim. E aí a gente vai ver que os Vedas preveem, né, Buda, fazem profecias a respeito de Buda e vão falar que Buda, na verdade, é um avatar de Krishna. E esse papel dele, né, de trazer de volta a essência da verdadeira espiritualidade, que é a não violência e essa percepção direta com a divindade acima de qualquer religião, acima de qualquer processo cultural, de dogmas religiosos, né, isso é vital para você depois ter a devoção por Deus pura de novo sendo trazida por outros sábios que viveram depois dele, né? Então a visão védica é que Buda é fundamental, é um avatar de Krishna e a gente tem que incorporar, né, essa ideia de ahimsa, de não violência e de pratyaksha, de uma percepção direta com a transcendência na nossa prática personalista, senão ela também vira impersonalista, né? Então mesmo para quem é personalista, o conhecimento de Buda, que a priori parece impersonalista, é fundamental. Ananda Chandra, Neti Neti está em Jnana Yoga? Ananda Chandra perguntou se Neti Neti está em Jnana Yoga. Isso, está em Jnana Yoga. Neti Neti aparece fundamentalmente nas Upanishads, né? Porque as Upanishads são as escrituras por excelência de Jnana. Por quê? Porque primeiro vai ter assim, as escrituras de Karma Kanda, né? Os Brahmanas, os Aranyakas, esses hinos assim, que vão falar sobre como a gente pode fazer práticas para acumular karma positivo nesse mundo, né? Como a gente pode ser ético, moral, ter um comportamento material, mas ainda assim um comportamento material bom, que vai acumular karma bom. Só que karma bom a gente sabe, né? Vai permitir com que a gente tenha uma vida melhor, talvez nascer, né, nas próximas vidas em planos de existência superiores, mas a gente vai continuar nascendo e morrendo, vai ficar preso pelo círculo de reencarnação. Então, a parte karma kanda dos Vedas, né, o caminho do karma, como melhorar seu karma, termina aí. Ele fala como você pode alcançar planetas assim celestiais, regiões de existência divinos incríveis, mas temporários, porque são baseados no karma. Então, assim, a questão natural que surge a partir de Karma Kanda é como que eu transcendo esse negócio de morte, né? Como que eu saio do samsara? Como que eu paro de ficar nascendo e morrendo? Como que eu saio do ciclo de reencarnações? E aí vai vir Jnana Kanda, a seção do conhecimento, que é caracterizado principalmente pelas Upanishads. Como que eu faço para poder transcender a matéria? Primeiro eu tenho que entender o que é a matéria e depois eu tenho que entender o que tem além da matéria. E o que tem além da matéria, né, a matéria, se a matéria é o reflexo do que existe além dela, se a matéria é o reflexo da transcendência, então os Upanishads aplicam esse conhecimento neti neti. Se eu vejo algo na matéria, então eu sei que na transcendência aquilo não está lá. Se existe paixão na matéria, aquilo não existe na transcendência. Se existe ignorância na matéria, aquilo não existe na transcendência. Se existe morte na matéria, aquilo não existe na transcendência, e por aí vai. Né? Se existe cobiça na matéria, isso não existe na transcendência. Eles vão negando toda a matéria. Só que, assim, esse conhecimento das Upanishads, eles não terminam com Neti Neti. Neti Neti é só uma parte deles. Depois a gente vai ver que o final das Upanishads, principalmente o Shirisha Upanishad, que é a conclusão do conhecimento Upanishádico, vai falar que não, peraí, assim, tudo bem, na transcendência não existe essas coisas materiais, mas se a matéria é um reflexo da transcendência, então a versão pura dessas coisas tem que existir. A versão pura dessas coisas que vai ser a transcendência. E aí o Shirisha Upanishad, que é a conclusão do conhecimento de Jnana, vai terminar falando, poxa, Deus, né, se o que existe de mais elevado na matéria é a nossa personalidade material,
o reflexo disso é a personalidade espiritual. E o Shri Upanishad vai terminar orando para Deus remover assim o véu de Maya, remover o véu da ilusão e permitir que Deus se revele como uma pessoa, revele o seu plano de existência transcendental. E aí, a partir disso, vai vir Bhakti Kanda, as escrituras devocionais, onde Deus vai se revelar e vai revelar o plano de existência espiritual, vai revelar o mundo espiritual e vai revelar Bhakti, o processo de reciprocidade. Bhakti significa reciprocidade. Como a gente pode cultivar uma relação plena com Deus, né? Uma relação espiritual com Deus. Então, para isso, a gente precisa entender quem Deus é, quem nós somos e o que é essa relação. Então, isso é Bhakti Kanda, né? Aí vai ter Bhagavad Gita e vai ter os Puranas. Os Puranas são assim, as escrituras principais dessa parte de Bhakti Kanda. Agora Bindo, que é quem fez a pergunta. Bindo fala, como a gente pode discernir entre personalidade e apegos materiais, considerando que Krishna também tem preferência e nós também? Isso aí vai falar, Bhaktisiddhanta Sarasvati, no comentário dele do sétimo canto, ele dá uma definição muito boa disso, né? Nós temos personalidade, e a nossa personalidade ela é cheia de filtros materiais nesse momento, né? Só que nós temos uma parte da nossa personalidade que é tocada pela ignorância, uma parte da nossa personalidade, né, que está filtrada pela paixão, temos desejos na paixão, temos desejos na ignorância, e tem uma parte da nossa personalidade que está na bondade, né? A nossa personalidade que está na bondade, incluindo os apegos dela, incluindo os desejos na bondade, tudo isso pode ser oferecido para Krishna. Quando algo na bondade é oferecido para Krishna, isso se torna prasada. Então o que a gente tem que fazer é tentar fazer a nossa personalidade sair da ignorância e da paixão e ir para a bondade. E quando a gente oferece os nossos apegos, os nossos, assim, as nossas próprias preferências na bondade para Krishna, isso se torna totalmente espiritual, né? Não tem problema a gente ter os nossos sonhos materiais, não tem problema a gente ter a nossa própria personalidade material. Se ela está na bondade, ela pode ser conciliada com a vida espiritual. A gente pode oferecer ela para Krishna e ela vai se tornar prasada, né? Quando a gente oferece uma comida para Krishna, não é que a comida some e deixa de existir, ela continua lá, só que ela se torna espiritual. Mesma coisa, oferecer nossa personalidade para Krishna não significa anular ela, não significa que ela não vai existir. Só que antes ela era uma personalidade boga e depois ela vai se tornar uma personalidade espiritual. A gente vai ver, por exemplo, no Néctar da Devoção, falar que quando a gente adora a deidade, a gente tem que oferecer algo para a deidade que a deidade goste. A gente tem que oferecer para a deidade algo que a gente goste, né? Aquilo que é preferido da pessoa que está adorando a deidade. E algo que é desejável ou algo que é predileto na cultura onde a deidade está sendo adorada, né? Desde que aquilo esteja na bondade, obviamente, né? Então, assim, as nossas preferências na bondade e as preferências culturais na bondade, né? Numa cultura onde Krishna está sendo adorado, aquilo tem que ser oferecido para Deus, né? Então a gente não se anula, a gente não anula a diferença. E é óbvio, né? As nossas preferências pessoais, a nossa personalidade, os nossos filtros culturais, tudo isso tem que ser usado para a gente promulgar o Dharma, para a gente satisfazer o desejo de Krishna, espalhar a consciência de Krishna no mundo. Então, se a nossa personalidade material está na bondade, mas está sendo oferecida para Krishna, está sendo útil para o projeto, para a missão de Krishna para esse mundo, pronto. Isso é personalismo, né? Aí tem uma aqui do Nityananda. E aí, Nityananda? Como você vê o fato de muitos professores de Advaita Vedanta impersonalistas focarem suas falas na compaixão, amor ao próximo e outros sentimentos nobres para as pessoas viverem bem suas vidas, né? Então é isso, eles focam nessas coisas, propagam essas coisas, mas a gente tem que lembrar que, em última análise, assim, a gente ter compaixão com alguém, amar alguém, a gente ama alguém que existe, né? Então, o fato a gente vai ver seguidores de Advaita Vedanta falando até de Krishna, falando das atividades de Krishna, o conhecimento de Krishna, mas eles veem isso só como uma ferramenta para você alcançar a transcendência. Depois que você alcança a transcendência, você descarta Deus. E a mesma coisa, essa compaixão, esse amor que eles estão falando, isso são ferramentas. Nesse momento que a gente está condicionado pela matéria, a visão de Advaita Vedanta é isso. Que você vai ter que ter compaixão, você vai ter que ter amor, você vai ter que ter consideração pelo próximo, como uma ferramenta para você alcançar a transcendência. Quando você alcançar a transcendência, você vai ver que nem você, nem o próximo, nem esse amor, nem essa compaixão, nada disso existiu de fato. Daí você descarta tudo isso.
Então, em última análise, isso é um tipo de egoísmo espiritual. Por quê? Porque, na verdade, você fez do próximo e do amor que você tinha por ele, do suposto amor que você tinha por ele e da suposta compaixão que você tinha por ele, uma escada para você sair desse mundo, uma escada para você transcender seu próprio sofrimento, seu próprio karma, a sua possibilidade de estar preso no ciclo de nascimentos e mortes, mas essas coisas elas não têm realidade permanente, né? Então, isso na verdade é um tipo de egocentrismo, porque no final das contas só o que importava era o seu bem-estar de não estar mais sob a influência da matéria. E a gente vai ver que o caminho do personalismo, o caminho que Krishna explica, é o contrário. Se eu tiver que ficar preso na matéria para continuar ajudando as outras almas, assim, beleza, isso é tão espiritual quanto ir para o mundo espiritual. Eu não preciso ir para lá para ser um devoto puro, eu posso ser um devoto puro ajudando as demais almas, servindo as demais almas nesse mundo. E quando eu for para o mundo espiritual, lá eu vou continuar amando, lá eu vou continuar sendo amigo, lá eu vou continuar sendo misericordioso com todo mundo, né? Então existe essa diferença, que existem esses conceitos, né, no impersonalismo, de amor ao próximo, de compaixão, mas eles são considerados meios e não a meta. Eles são considerados ferramentas descartáveis, por incrível que pareça. Mais uma do Nityananda. Como explicar o fato de que a liberação impersonalista Adwaita exige renúncia extrema do mundo, acompanhada de práticas rígidas para ser alcançada, com os ensinamentos água com açúcar atuais, que nem falam de como se obter essa pseudo-libertação? Porque aí nem é impersonalismo de verdade, porque a gente vai ver que Shankaracharya, que é o grande mestre da linha Adwaita, ele fala que um discípulo dele, um seguidor de Adwaita, ele tem que ser, antes de mais nada, um mumukshu. Mumukshu é alguém que persegue a liberação da matéria e dos seus prazeres acima de qualquer coisa. Então não dá para um seguidor de Adwaita compatibilizar viver nesse mundo, experimentar o que tem de agradável nesse mundo, ao mesmo tempo que ele está buscando a transcendência. Não tem. Porque Adwaita significa renunciar a todo prazer material, renunciar à matéria, renunciar a qualquer conforto material. Então essa ideia de que eu tenho uma namorada, de que eu vou no cinema ver Os Vingadores e tudo isso, e uso uma roupa bacana, mas chego lá e faço minha meditação, assim, tudo isso não é Adwaita, né? E fico com o cabelão grande, assim, com uma Rudraksha no pescoço para botar uma foto no Facebook, tirar uma de avançadinho, espiritualista, yogi. Isso, cara, isso não tem nada a ver com Adwaita Vedanta. Adwaita Vedanta é renúncia extrema, é sair fora da sociedade, não tem como. Shankaracharya fala, não tem como você entender que esse mundo é falso e querer curtir nele ao mesmo tempo de tirar uma desapegado, né? Então o caminho de Adwaita é o caminho de Mumuksha, é o caminho de renúncia extrema, não sentir prazer em comer, não sentir prazer em nada e o tempo todo cultivar conhecimento. Agora, para um devoto, para um personalista, aí sim, é possível compatibilizar esse mundo, a matéria, os prazeres da matéria com Krishna. Porque é só você oferecer esse mundo para Krishna, você vê Krishna por trás desse mundo, né? Então eu posso, assim, ter um alimento que agrada a Krishna, posso oferecer para ele, posso saborear sem culpa, porque aquele alimento espiritual faz parte da minha relação com Deus. Eu fiz para agradar ele e agora Krishna está me dando aquele mesmo alimento espiritualizado para eu poder desfrutar também. Depois eu pego outro alimento daquele e ofereço para outra alma, né? Para ela também saborear, ela também desfrutar. E aí já estou envolvendo mais as pessoas na minha relação com Krishna. Aí eu tenho uma habilidade, eu sinto prazer em pintar, em escrever, eu sinto prazer nas vocações que eu ganhei de Deus, eu vou usar aquilo, eu vou sentir prazer, mas eu vou oferecer aquilo para Deus. Então, relacionamento. Krishna está te dando coisas prazerosas, a gente curte, a gente não rejeita a matéria, a gente aceita de bom grado tudo que Krishna está dando, mas a gente também oferece a matéria para ele. Então, isso também é outra forma pelo qual o personalismo é muito mais fácil que o impersonalismo, porque o impersonalismo significa necessariamente negar a matéria, a Adwaita significa necessariamente negar a matéria, enquanto personalismo, né, significa você usar a matéria como elo de conexão do seu relacionamento amoroso com Krishna, né? Então, essas práticas de yoga, esses professores de yoga que ensinam a Adwaita e ao mesmo tempo querem tirar uma casquinha desse mundo, aí é o melhor dos dois mundos, né? Quer curtir a matéria e quer curtir de desapegadão, assim, yogi cult do Adwaita, mas na verdade é o pior dos dois mundos, porque não é nenhuma coisa nem outra, é só enganação total, né? Então, quando Krishna fala que o Adwaita Vedanta é útil no começo do capítulo 12, ele não está falando desse Adwaita. Esse Adwaita é útil só para ganhar aluno no curso de yoga e tirar uma onda na internet. Eu queria
só juntar duas perguntas que tem muito a ver. Uma é Jesus era um avatar, e essa aqui, a segunda é Jesus também. Quem que fez pergunta? Essa pergunta foi Luiz. E a segunda é, e o fato de Buda comer carne, assim como Jesus, mesmo pregando a não violência? Luiz também perguntasse? Essa foi Luiz. Mas é outro Luiz. Um Luiz com Z e outro com S. Então, Luizes. Legal. Jesus, segundo a visão dos Vedas, tem dois tipos de avatar, né, assim, de Krishna. Quando Krishna mesmo vem nesse mundo, é um avatar, né, aquele que desce, Deus mesmo vem nesse mundo para trazer o caminho do Dharma, ou então ele pode enviar uma alma pura que está junto com ele no mundo espiritual, e o nome disso é Avesha Avatar, porque Vesha significa roupa. Então, Avesha, aquele que se reveste, né, como um avatar. Aquele que está cumprindo a missão do avatar, está cumprindo a missão de Deus, mas não é Deus, né? Então, segundo assim, a visão dos Vedas, Jesus é um Avesha Avatar. É uma alma totalmente pura, totalmente conectada a Deus, filho de Deus mesmo, mas não é o próprio Krishna, não é o próprio Deus, mas ele vem cumprir a mesma missão de Deus de trazer o Dharma. E quando um Avesha Avatar vem nesse mundo, quando uma alma pura, um enviado de Deus vem para esse mundo, ele é tão poderoso quanto o próprio Deus. O próprio Deus empodera ele, dá a sua própria Shakti, a sua própria energia espiritual para ele. Então ele tem o mesmo poder que Deus teria, né, de comover as pessoas, de abrir os olhos dela para a ilusão material e fazer milagres nesse mundo. Então Jesus é um avatar nessa categoria, um Avesha Avatar. E os Vedas vão falar que tanto os avatares que são diretamente o próprio Krishna, quanto os avatares que são Avesha, que são enviados de Deus, assim a gente não diferencia a qualidade da missão deles. São igualmente importantes, são igualmente relevantes. Então sim, nesse sentido Jesus é realmente um avatar. E o fato de Jesus e Buda comerem carne, assim, eu nunca ouvi que Buda comeu carne. Assim, eu já ouvi relatos assim de grupos budistas mais recentes, como budistas tibetanos, né, que comem carne e que falam que Buda comeu carne, mas não é o que os Vedas falam e não é o que os próprios grupos budistas mais antigos, os grupos milenares falam que, né, mas tem grupos sim mais recentes que falam isso. Agora, Jesus realmente comeu carne, e a gente sabe, mesmo nos Vedas, por exemplo, fala de Shatrughna, que foi um outro avatar de Krishna, que comeu carne em certas circunstâncias. Então a gente sabe que determinadas culturas eram culturas assim mais bárbaras, onde as pessoas comiam carne, não tinham outras possibilidades de alimentação. Mas mesmo assim a forma delas de obter carne não era como a nossa, não tinha uma indústria alimentícia cruel pra caramba, né? Então Jesus, tudo bem, comeu uns peixes, comeu uma carne lá, mas assim, era a cultura daquele povo, né? Jesus realmente comeu carne, comeu peixe. Mas quando ele fez isso, né? Ele fez isso dentro de uma cultura específica, mas ele mesmo disse que tinha mais conhecimento para ser revelado, que aquelas pessoas não tinham maturidade para receber naquela hora. E a gente vai ver nos Vedas, né? Esse avatar Shatrughna que comeu carne, né? Comeu até carne de leão, um negócio assim meio inacreditável, mas ao mesmo tempo os Vedas todos falam que comer carne não é uma opção bacana, mas assim, tudo que Deus faz, ou seu enviado puro faz, é transcendental, né? Então, tudo bem, a gente não precisa imitar Jesus, a gente tem que seguir os passos de Jesus. Jesus viveu em outra cultura. A gente quer, tudo bem, Jesus comeu carne, eu vou comer carne, mas a gente é capaz de fazer os milagres que Jesus fez. A gente vai andar em cima da água, a gente vai ressuscitar, a gente vai ter a tolerância que Jesus teve, perdoar as pessoas que perseguiram ele. A gente não consegue fazer essas coisas, então a gente não tem que tentar imitar ele quando ele se comportou como um humano da época dele, que era importante para ele desenvolver assim, laços culturais, vínculos afetivos com aquelas pessoas, né? Despertar empatia nelas para transmitir o conhecimento espiritual dela. Então, assim, Jesus viveu como uma pessoa da sua época. Naquela época, o vegetarianismo não era uma coisa que existia entre aquelas sociedades, né? Existia em outras sociedades do mundo, mas não naquela específica. Então, ele viveu como um homem do seu tempo para trazer empatia para aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele sempre botou o conhecimento espiritual que ele tinha acima de qualquer coisa. Então a gente tem que seguir esse exemplo, né? Não podemos descartar a nossa cultura e ao mesmo tempo temos que usar ela para promulgar um conhecimento transcendental. E é isso. Assim, não é que todos os hábitos que Jesus fez eram transcendentais só porque ele os tinha. Ele também viveu parte, assim, né? Ele era um ser divino, mas ao mesmo tempo vivendo numa cultura que era mundana, né? Que essa cultura já passou. Última pergunta é da Amanda e os orixás. Amanda, os orixás? Os orixás, eles são os análogos aos devas, né? A cultura védica vai falar dos devas. Os devas, eles não são Deus, né? Assim, mas eles são os ministros, assim, eles cuidam da criação material,
em nome de Deus, né? Eles administram a matéria para Deus. Então Deus é tão poderoso que ele tem seres que cuidam da matéria para ele, né? Imagina, se você é uma pessoa muito rica, muito poderosa, você tem uma mansão, assim, você não vai cuidar de todos os cômodos da sua mansão, você vai contratar empregados e eles vão fazer isso. Mesma coisa Deus, né? Deus, ele é tão transcendental que ele, assim, ele não precisa administrar diretamente a matéria. Ele tem esses seres divinos, os devas, que fazem isso para ele. E se a gente vê nas tradições afro, também existe a figura de Olorum, né, ou Batalá, dependendo da tradição afro, que é a ideia de que existe um ser totalmente transcendental, totalmente além da matéria. A matéria é uma energia dele, mas ele não administra a matéria. Quem administra são os orixás, que são, né, os análogos aos devas, né? Então é isso, né? Essa visão dos orixás são exatamente iguais aos devas, que são explicados na Bhagavad Gita. E é uma coisa muito interessante, né? Tem um antropólogo alemão que uma vez ele viajou para a Índia e ele viu que ele foi visitando vários templos e quando ele chegou no templo de Krishna, ele falou, entendi, esse aqui é Deus e os outros não eram deuses, os outros eram semideuses. E aí o sacerdote do templo perguntou para ele assim, como que você adivinhou isso? Foi lendo algum livro, ouvindo alguma palestra? Ele falou, não, eu vi as deidades de cada templo e vi que todas elas tinham um instrumento na sua mão, tinha uma ferramenta na mão. Né? E quando eu vi Krishna tinha uma flauta, ele estava tocando flauta, ele estava só curtindo, estava só desfrutando. Então eu entendi que os outros precisavam trabalhar porque eles não eram totalmente transcendental, eles tinham algo a fazer, mas Krishna é totalmente transcendental, ele só precisa amar, ele só precisa se relacionar, ele só está curtindo. O símbolo dele é uma flauta, né? Então essa que é a ideia, né?